Olá e bem-vindos a todos vós. A Bíblia sempre tem sido a palavra absoluta de Deus, suficiente para a salvação. A Bíblia sempre tinha sido a fundação e a única linha de comportamento para todos os cristãos, até que um homem apareceu, Cacu Filipe, que questionou todas as coisas. Será que ele é um verdadeiro profeta de Deus? Ou um mensageiro do diabo? Vocês farão as vossas próprias conclusões depois desta entrevista. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Para você, o que é a Bíblia? Como você define a Bíblia? A Bíblia é uma coleção dos livros dos profetas que Deus enviou na terra. Portanto, há um certo número de profetas cujos livros estão nesta Bíblia que nós temos, e também um número de profetas, infelizmente, cujos livros não estão nesta Bíblia. E entre esses profetas, cujos livros não estão na Bíblia, nós temos, por exemplo, o profeta Jazer. Josué 10 versículo 13 fala sobre isto. Também, há livros como o livro dos Atos de Salomão, que não estão nesta Bíblia. O livro do profeta Natã. O livro do profeta Gade. 1 Crônicas 29:29 fala acerca dele. Esses livros não estão nesta Bíblia. Então você vê que esta Bíblia está incompleta. Esta Bíblia é a imagem da Bíblia que está no céu, mas a Bíblia que nós temos em nossas mãos é uma imagem incompleta. Por exemplo, eu posso dizer-lhe que o livro do profeta Aías não está nesta Bíblia. Se você ler 2 Crônicas 9 versículo 29, você verá que havia um livro com o nome do profeta Aías, que não está nesta Bíblia. Da mesma maneira, o livro do profeta Ido, sempre em 2 Crônicas 9 versículo 29 não está nesta Bíblia. Você vê? O livro do profeta Semaías não está nesta Bíblia. 2 Crônicas 12 versículo 15. E é isto. O livro do profeta Ido não está nesta Bíblia. O livro do profeta Jeú não está nesta Bíblia. Você vê? 2 Crônicas 20, versículo 34. Há vários livros de profetas que não estão nesta Bíblia. Portanto, nós não podemos dizer que esta Bíblia é a palavra completa de Deus, porque ainda há alguns profetas, como o profeta Cacu Filipe, que não têm os seus livros nesta Bíblia. E Deus continuará a enviar profetas que não terão os seus livros nesta Bíblia. Você vê? Assim, nós podemos dizer que a Bíblia é simplesmente um memorial, uma recordação do que Deus fez no passado, na história da salvação. Portanto, é isto. A Bíblia é a biblioteca de Deus. A Bíblia é um memorial. A Bíblia é uma recordação do que Deus fez no passado. É isto. Então, qual é o lugar da Bíblia no cristianismo? A Bíblia tem o mesmo lugar que o espelho retrovisor tem um veículo. Você vê? A igreja é como um veículo que avança. E a Bíblia é o espelho retrovisor. Então, no momento de conduzir, o espelho retrovisor é usado para ver o que Deus fez no passado. E também, há o para-brisa, que é a revelação. E Deus tem construído a sua igreja sobre a revelação profética. É a revelação que permite à igreja avançar. Se você conduz o seu carro baseando-se no espelho retrovisor, você não irá distante. Você fará acidentes. Mas você pode conduzir o seu veículo sem olhar para o espelho retrovisor. Tenha certeza de que pode chegar seguro. Claro, você pode chegar seguro sem o espelho retrovisor. Você não consegue alcançá-lo sem o para-brisa, que é o profeta vivo. Você vê? O para-brisa, revelação profética do seu tempo. É esta revelação que lhe permite avançar. Eu vou tomar um outro exemplo. A Bíblia é como os anais de um estudante. Os anais são um conjunto dos exames que o Ministério da Educação deu no passado. Por exemplo, nós estamos a viver em 2015. E os anais contêm os exames de 2000,
ou de 1990. É isto. Portanto, os anais contêm exames passados. Você certamente não pode passar o seu exame, tomando o mesmo exame que os estudantes antes de você tomaram. Para receber o seu diploma, você deve tomar o exame do seu tempo. Você tem o seu ministro da educação, você tem os seus professores, e você tem o exame do seu ano. Para passar no exame, você deve passar as provas do seu tempo. Você vê, portanto, a Bíblia é exatamente como os anais, que lhe permite ver um pouco do que os estudantes fizeram no passado para obter o seu diploma. Então, no tempo de Jesus Cristo, Maria Madalena, Pedro, João, Tiago e todas aquelas pessoas tiveram as suas provas. E no seu tempo, as dificuldades eram os fariseus e os saduceus e todos aqueles que estiveram lá. Mas eles aprovaram na prova, e eles estão salvos. No tempo da Noé, crer em Noé viver a prova. No tempo de Jeremias você tinha que crer em Jeremias vivo. No tempo de Moisés você tinha que crer em Moisés vivo. E após Jesus Cristo, Paulo veio e você tinha que crer em Paulo. Você vê, isso foi depois de Jesus. Você tinha que crer em Paulo. E hoje você tem que crer no profeta Cacu Filipe. Isso é a prova do seu tempo. É isto. Portanto, a Bíblia é como os anais. Um memorial, um espelho retrovisor. E se você baseia-se no espelho retrovisor para dirigir o seu veículo, você certamente está cego e você não conseguirá ir distante. Deste modo, profeta Cacu Filipe, qual é o lugar da Bíblia no cristianismo? A Bíblia é somente como um memorial, na história da salvação. Isto significa que os livros da Bíblia são monumentos, na história da salvação. O livro de Isaías é um monumento que mostra, que diz que 2.800 anos atrás, Deus enviou um homem sobre a terra, para a salvação da humanidade. E isso foi escrito como um memorial, na história, para nós sabermos disso. Mas isso não significa que nós devemos tomar isso como uma base, que nós devemos crer naquilo para ter a salvação. Você vê, o conto de Noé diz-nos que houve um certo período do tempo, na história humana, em que Deus enviou um profeta chamado Noé, que construiu a arca, e que pregou, e nós sabemos o que aconteceu. Você vê? Se isso fosse escrito, seria um memorial para a humanidade saber que Deus fez algo sobre a terra há um certo tempo. E é a mesma coisa. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João têm o lugar de um memorial, na história da salvação. E isso nos mostra um pouco de como Deus salva. Mas nós não devemos basear a nossa fé nisso, para ter a salvação. O que nos permite avançar para a salvação, no cristianismo, é a revelação profética de um profeta vivo. Eu posso comparar a Bíblia aos anais do Ministério da Educação. Você vê? Os anais, aqui, são um conjunto de exames passados. Por exemplo, se você viver em 2020, você pode ser dado as provas de 2010, provas anteriores, provas passadas, e você pode tentar resolvê-las em casa. Você pode tentar ver como os estudantes antes de você resolveram os mesmos problemas. E em seguida, a partir disso, você saberá como resolver as provas do seu tempo. Você vê, por exemplo, quando você toma a Bíblia, você vê que quando Deus envia um profeta sobre a terra, o profeta está sozinho. Ele não colabora com outros profetas, outras igrejas. O que ele prega vai contra as organizações do seu tempo. E em seguida, todos aqueles que estão lá, como no tempo de Jesus, os fariseus, saduceus, todas aquelas pessoas levantam-se contra ele. Portanto, isso dá-lhe uma ideia. E quando um profeta levanta-se e prega, você sabe que, pela Bíblia, você sabe que este profeta está identificado a Cristo. E você deve crer neste profeta para ser salvo. Não é em uma igreja, mas em um profeta vivo.
Noé não é o nome de uma igreja, mas de um profeta vivo. Você vê? Agora você não pode tomar os anais das provas passadas. Por exemplo, a prova no tempo de Jesus. Você não viveu no tempo de Jesus, e você diz, eu creio em Jesus. Jesus morreu por mim, e assim por diante. É verdade que Jesus morreu para a humanidade, mas o que salva, o que lhe salvará, é o profeta que Jesus lhe enviará também, no seu tempo segundo Mateus 23 e 34 a 35. E através de quem você identificará Cristo. Jesus fez aos seus apóstolos uma pergunta. Ele disse: quem vós dizeis que eu sou? E eles começaram a dar as suas respostas. E ele disse: mas vós, quem vós dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo disse: os céus revelaram-te isto. Não é a carne nem o sangue. E é sobre isto, sobre a revelação profética de quem ele é, que ele construirá a igreja. É sobre a revelação profética de quem Jesus Cristo é, que ele construirá a sua igreja. Isto significa que em cada época. Você vê? Quando Isaías era manifestado, Isaías era Jesus manifestado no seu tempo. A palavra feita carne naquele tempo. Quando Isaías estava a pregar, Isaías era Jesus Cristo revelado para Israel. Deste modo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo significa que em cada era ou época, Jesus Cristo revelar-se-á e o eleito identificará, reconhecerá Jesus Cristo e é sobre isto que a igreja está construída. Você não pode basear-se em uma história antiga, porque o livro de Isaías é uma história antiga para nós. Os livros de Isaías, de Mateus, Marcos, Lucas e João são pré-história. É pré-história. Isso dá-nos uma ideia de como Deus salva, como Deus faz as coisas. Mas o que nos salva é a revelação profética de quem Jesus é, no nosso tempo. Você vê? Portanto, eu posso dizer que a Bíblia é semelhante ao espelho retrovisor de um veículo. Você vê? Você tem um veículo, e ele tem espelhos retrovisores. O livro de Mateus é um espelho retrovisor. O livro de Isaías, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são espelhos retrovisores. A Bíblia é um espelho retrovisor. Agora o espelho retrovisor permite-lhe olhar para trás ao que Deus fez no passado. O espelho retrovisor não lhe permite avançar. O que lhe permite avançar é o para-brisa. E o para-brisa é o profeta vivo do seu tempo. Quantos para-brisas tem no seu carro? Somente um. Há somente um para-brisa. O para-brisa é o que Deus tem dado para permitir-lhe avançar no seu tempo. Você vê, é isto, mas há vários espelhos retrovisores. Você pode ter um em cima, um na direita, um na esquerda, um espelho retrovisor aqui e acolá. Alguns veículos ainda têm tantos. Todos eles permitem-lhe olhar para trás no passado. É somente o para-brisa que permite-lhe olhar em frente, e é o que o profeta vivo do seu tempo é. Fora disso tudo, todo o resto, os livros de Mateus, tudo isso é história antiga. A Bíblia é um livro de história. Não mais e nem menos. A Bíblia é pré-história. E a Bíblia? Você vê? Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João e tudo isso, devem ser classificados como patrimônio mundial da Unesco. Você vê? É isto. Você deve olhar os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João como descobertas arqueológicas. É isto. É história antiga. Você pode ser salvo sem a Bíblia. O que lhe salva é o profeta do seu tempo. Nós não temos o livro de Noé. Nós não temos o livro de Enoque. Moisés não precisou deles. Moisés era o profeta vivo do seu tempo. E pessoas deviam crer em Moisés para obter a salvação. É no Jesus Cristo vivo que as pessoas tinham que crer. Maria Madalena e todos aqueles creram no tempo de Jesus. E eles foram salvos no tempo de Jesus. Mas depois de Jesus, Jesus poderia enviar de novo alguns profetas, por quem ele, Jesus, se identificaria. Ele construiu a sua igreja sobre isso. É isto. E hoje, não importa quem você seja, o profeta que Deus vos enviou é o profeta Cacu Felipe. Profeta, você concorda comigo que a Bíblia é a palavra de Deus? Certo. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que dizes que a Bíblia é história? A palavra de Deus pode ser história. Mas senhora,
Eu sinto muito. Neste caso, Jesus não devia dizer: Moisés vos disse, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, qualquer um que vos bater na vossa face direita, também vira-lhe a outra. E assim por diante. A revelação é progressiva. Você vê, é isto. O que Noé fez lá é a história. A humanidade não o precisou. É por isso que Deus não permitiu mesmo que isto fosse escrito. Porque aqueles livros que eu mencionei os livros do profeta Gade, profeta Natã, profeta Semaias. Porque todos esses livros não foram reunidos. Você sabe o que o profeta Semaias disse no seu livro? Talvez o profeta Semaias disse que antes de entrar em uma igreja você deve girar. Você sabe? Mas isso era necessário para aqueles que viveram no tempo do profeta Semaias. É isto. É isso que vocês não sabem. Vocês tomam história antiga, pré-história como vossa base. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 16 versículo 3, que a humanidade caminha pelo espírito de sapo. Os olhos do sapo estão na sua cabeça. O sapo vê o que Deus fez no passado, o que Deus fará no futuro. Mas o sapo não vê o que Deus está a fazer agora. Isso chama-se o espírito de cegueira. E a humanidade está a andar no espírito de cegueira. E naquelas igrejas, o cego conduz o cego. Você vê, caminhar pela Bíblia significa que você caminha com os seus olhos olhando para trás. Vocês estão cegos porque o vosso guia está atrás. Vocês estão cegos. É simplesmente isto. Não acha que está a desviar-se das normas cristãs? Sim. Isso é o que as pessoas sempre disseram nos dias dos profetas. Isto significa que para os fariseus, Jesus estava, como é que você disse aquilo? Desviar-se das normas judaicas. É isto. Quando Jesus estava a pregar, eles diziam, Moisés disse isso e aquilo. Como é que você vem dizer o contrário? Jesus estava a acrescentar ao que Moisés disse. Moisés disse que não se deve acrescentar, e assim por diante. Mas Jesus não era um discípulo de Moisés. Eu não sou um discípulo ou um apóstolo de Jesus. Eu sou um profeta como Moisés, Jesus, Isaías e assim por diante. No meu tempo. Isto é o que você precisa reconhecer. Porque você diz que a salvação não está na Bíblia, enquanto os eleitos em todos os tempos creram na Bíblia e foram salvos pela Bíblia? Senhora, eu penso que as igrejas lhe ensinaram falsidade. A Bíblia nunca disse tudo o que você acabou de dizer. Jesus disse, vocês sondam as Escrituras, porque vocês pensam que vocês têm vida nelas. E elas são as que dão testemunho de mim. Vocês pensam que vocês têm vida nelas, mas a vida não está nelas. Você não pode ter vida na história. É isto, você vê, senão os fariseus seriam salvos e Jesus seria um falso profeta. Se alguém poderia crer em Moisés enquanto Jesus estava a pregar, então Jesus seria um falso profeta. Se você pode ter a salvação enquanto o profeta Cacu Filipe está a pregar, você busca pelo que Jesus disse, o que um tal profeta disse e assim por diante. Isso não é possível. Isso é contrariamente à Bíblia. Jesus seria um falso profeta fazendo isso. Ele por conseguinte terá que pedir desculpas aos fariseus. Você vê? É isto. Se os fariseus estavam perdidos no tempo de Jesus, então os cristãos de hoje estão perdidos no tempo de Cacu Filipe. Isto é o que você deve pôr em mente. Porque você queima livros religiosos, e sobretudo a Bíblia? Porque você queima a Bíblia, que é a palavra sagrada de Deus. Você falou de livros religiosos, e também você falou da Bíblia. Quanto aos livros religiosos, os pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e todos esses que você vê, não têm o direito de escrever livros. É isto. Todas essas pessoas não têm o direito de escrever livros. Você conhece Atos 19:19? Está escrito em Atos 19:19 que muitos daqueles que creram no que os apóstolos pregavam trouxeram os seus livros. E esses livros foram queimados. E contudo, segundo a lei de Moisés, nenhum judeu deve ter um livro de magia com ele, e assim por diante. E a lei era completamente aplicada quando Jesus pregava sobre a terra. A lei era tão aplicada literalmente, ao ponto que uma mulher apanhada em adultério estava para ser apedrejada. Portanto, a lei era aplicada completamente, e ninguém em Israel poderia ter um livro de magia.
Mas os livros que os apóstolos queimaram em Atos 19:19 eram livros preciosos escritos pelos sacerdotes. E os sacerdotes da Antiga Aliança, os sacerdotes do Antigo Testamento, são os ministérios de Efésios 4:11 na Nova Aliança, no Novo Testamento, no nosso tempo. Quando você ouve pastor, quando você ouve apóstolo, evangelista, doutor, aquilo é o sacerdócio do Antigo Testamento. Aquilo é a imagem do sacerdócio. Você vê? É isto. E um sacerdote, não importa quão inspirado ele pode estar, ele não pode escrever um livro. É isto. Mas profeta, na Bíblia, foram somente profetas que escreveram a Bíblia? Sim, somente profetas. Por exemplo, os livros dos reis, as crônicas, foram escritos por profetas? Mas os livros dos reis, as crônicas e outros não contêm algum preceito. Os livros dos reis são a história de Israel, escritos pelos escribas judaicos e na presença dos reis. Esses livros são simplesmente contos sobre o que Israel fez durante a sua marcha. Mas estes livros não contêm nenhum preceito de como caminhar e assim por diante. Os preceitos são dados exclusivamente a um profeta. Um sacerdote não pode fazer isso. Isso é o que você precisa entender. Um sacerdote também poderia ter escrito a Bíblia. Talvez eu só o ignoro. Qual sacerdote? Eu não sei, mas pode ser possível. Eu digo-lhe que não é possível. A Bíblia fala de grandes sacerdotes. O sacerdote Eunatã. O sacerdote Sadoc. O sacerdote Abiata. Na Bíblia, todos esses sacerdotes não escreveram nenhum livro. E digo-lhe que o pai de todo o sacerdócio chama-se Arão. Agora Moisés escreveu 5 livros: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Moisés escreveu 5 livros. Arão escreveu quantos? Um sacerdote não pode escrever um livro. Não importa quão bom aquele livro seja. O seu lugar está em Atos 19:19. O seu lugar é simplesmente no fogo. Você vê, é isto. E antes que Jesus Cristo viesse, Israel estava perdido. Israel estava numa deportação espiritual nas mãos dos fariseus, dos saduceus e assim por diante. A mesma coisa que nós temos hoje com os católicos, protestantes, evangélicos e todos esses. E eles escreveram livros famosos, mas quando os apóstolos vieram, quando Jesus apareceu, os olhos dos judeus abriram-se e eles entenderam que um sacerdote, não importa quanto grande ele seja, ele não pode escrever um livro em todos os livros que os sacerdotes escreveram. Todos aqueles livros foram postos no altar de Atos 19:19 para serem queimados. Discos de canções evangélicas, discos de canções católicas. Pode ter alguém hoje que pertence a uma igreja, cujas doutrinas são diferentes daqueles da igreja em que você pertence. Você tomará suas gravações de louvores ou adorações, e as escutará. Você ainda possivelmente porá as canções a escutará enquanto ora, e assim por diante. Estes são transferências de espíritos, transferências de demônios. Eu digo-lhe, e eu repito que um sacerdote, não importa quanto maior ele seja, ele não pode escrever um livro. Somente um profeta pode escrever um livro. Quando você toma a Bíblia, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel eram todos profetas. A palavra de Deus vem ao profeta. No céu, a biblioteca de Deus é a palavra de Deus que está lá. E a biblioteca de Deus sobre a terra também é a palavra de Deus distribuída através dos seus profetas. Um sacerdote deve ecoar o que o profeta do seu tempo tem dito. Você vê? Um sacerdote deve ecoar. Isto significa que hoje, os pastores, pregadores, evangelistas e todos aqueles que estão sobre a terra, com Bíblias, podem somente servir a Deus, ecoando o que o profeta Cacu Filipe diz. É somente isso. Nos dias de Moisés, os verdadeiros servos de Deus eram aqueles que Moisés estabeleceu. Nos dias de Moisés, os verdadeiros servos de Deus eram Josué e Caleb e todos aqueles que serviram Moisés. É isto. E hoje, vocês podem ter grandes reverendos e assim por diante.
Mas eles estão a servir o diabo em nome de Jesus. É isto. Profeta, você queimou as Bíblias King James, que William Branham usou. Mas você ainda diz que William Branham foi um verdadeiro profeta. Como pode queimar? Eu não sou um discípulo de William Branham. Eu sou um profeta como William Branham. William Branham não é meu modelo. Um profeta mensageiro não tem nenhum modelo. E não é porque alguém foi um verdadeiro profeta que hoje, nós tomaremos tudo o que ele disse. O que eu quero dizer é, por exemplo, não é porque eu digo que Martinho Lutero era um verdadeiro profeta enviado por Deus, que eu começarei a batizar no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, por aspersão exatamente conforme ele fez. A revelação é progressiva. William Branham poderia usar a Bíblia King James, a versão King James, mas a revelação sendo progressiva, Deus pode mostrar que é, simplesmente, uma fonte de demônios, simplesmente. E é isto. Se você acabou de sintonizar, hoje nós estamos a falar com o profeta Cacu Felipe, sobre a importância da Bíblia segundo ele. Deste modo, profeta, qual é a posição do seu livro comparado com a Bíblia? A posição do meu livro é a posição que o livro de Isaías tinha ao lado do livro de Moisés, enquanto Isaías estava vivo. O meu livro tem a posição que Jesus Cristo tinha, que as palavras de Jesus Cristo tinham. Comparado com a Torá, comparado com o Antigo Testamento, enquanto Jesus Cristo ainda estava vivo. O meu livro é o livro da vida desta geração. Você vê? Os que vivem no meu tempo, a humanidade, os vivos no meu tempo serão julgados pelo meu livro. Isso é o que você deve pôr em mente. Não é, portanto, pela Bíblia que os homens serão julgados? Pela Bíblia. Quem disse que os homens serão julgados pela Bíblia? Os pastores. Mas a palavra de Deus. Os pastores não são depósitos da palavra. Não pertence a um pastor dizer-lhe. Não pertence a um pastor, a um apóstolo, a um evangelista ou a um doutor dizer-lhe como este ou aquela coisa acontecerá. Você vê? Mas é um profeta. Pertence a um profeta dizer-lhe se os homens serão julgados pela Bíblia. E eu digo-lhe que os homens não serão julgados pela Bíblia. Você vê? É isto. Cada época tem a sua palavra, o seu livro. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, aos seus 12 apóstolos, que 12 tronos serão colocados, e eles estarão sentados, julgando as 12 tribos de Israel. Os apóstolos não julgarão as nações. As nações não serão julgadas sobre a base dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê? No tempo de Moisés, havia um povo que viveu no tempo de Moisés. E Moisés julgará a Coré, Datã e Abirão. Não são os apóstolos, não é Cacu Felipe, mas Cacu Felipe. Julgará aqueles do seu tempo, os que vivem hoje. Neste tempo, neste ano, todos os que escutam, que assistem esta entrevista, todos aqueles que assistem isto, serão julgados por Cacu Felipe. Cacu Felipe julgará a sua geração. É isto. Isaías julgará a sua geração. Jeremias julgará a sua geração. Os apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel, aqueles que viveram no tempo em que os apóstolos pregavam. Você vê? É isto. E é a mesma coisa hoje. Você deve entender isto. Você não deve imaginar um trono colocado lá com um Deus brilhante sentado nele e pessoas subindo e assim por diante. Isso não é conforme acontecerá. Os profetas são os juízes das nações. Se eu for um verdadeiro profeta enviado por Deus para o tempo em que nós vivemos, eu serei o juiz das nações desta época, para esta geração. Se vocês são católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, se vocês são muçulmanos, sunitas, muçulmanos, xiitas, jedistas, cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, branamistas e tudo isso, se você vive neste tempo, no momento em que Cacu Felipe está sobre a terra, então o seu juiz é Cacu Felipe. Todos os homens de Deus têm sempre conduzido os homens para a Bíblia. Mas a que você conduz todos aqueles que creem em você? Agora, Moisés conduziu o povo a quem? Isaías conduziu o povo a quem? Jesus de Nazaré conduziu o povo a quem? O profeta é a verdade do seu tempo.
Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Moisés era o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Cacu Felipe. É o caminho, a verdade e vida no seu tempo, hoje. É isto. Um profeta não conduz o povo a uma outra pessoa. Mas um profeta conduz o povo a ele mesmo. Porque Cristo revela-se através do seu ministério. As palavras que um profeta pronuncia não são as suas próprias palavras, mas as palavras daquele que o enviou. Elas são as palavras de Cristo, Deus Ele mesmo. E é isto. Quando Deus tanto ama a terra, isto é o que Ele faz. No tempo da Noé, Deus tinha amado tantos homens, que Ele enviou Noé, para que os homens não perecessem no dilúvio. No tempo de Moisés, Deus tanto amou os judeus, no Egito, Ele tinha tanta compaixão dos judeus que Ele enviou-lhes Moisés, para que os judeus pudessem ser salvos da dominação do faraó. E foi assim de geração em geração, até que Jesus Cristo veio. E Deus tanto amou a humanidade, que Ele enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que a humanidade não perecesse, mas que ela fosse salva. Você vê? E hoje, enquanto eu falo convosco, João 13:16 está a ser cumprido de novo. Deus amou tanto o mundo que Ele enviou seu amado Filho, profeta Cacu Felipe, para que a humanidade não pereça, mas tenha vida eterna. E isto é o que vocês têm que aceitar. Vocês não são obrigados a crer, mas isso é a verdade que vos condenará, vos julgará um dia. A coisa mais importante não é a vossa reação, mas é que vocês escutam isto. E vocês escutaram isto. Profeta, numa passagem do seu livro, você diz que a Bíblia é um bezerro de ouro. Como explica isso? Tudo que não conduz os homens a um profeta vivo é um bezerro de ouro. Tudo que pode tirar os homens distante de um profeta vivo é um bezerro de ouro e um objeto de perdição. Isso é do que você precisa lembrar-se. O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. O ouro é precioso. Você vê? O ouro é precioso. O livro de Isaías é precioso. E Isaías veio com o seu livro. Jeremias veio com o seu livro. Mateus, Marcos e todos esses vieram com os seus livros e esses livros formaram a Bíblia. Agora se a Bíblia causar, se a Bíblia virar os seus olhos longe de Cacu Felipe, nesse caso a Bíblia é um bezerro de ouro e um objeto de perdição. Eu penso que você entendeu. Hoje, profeta Cacu Felipe ensina novos preceitos. Se a Bíblia for obsoleta, como verificaremos os seus dizeres enquanto a Bíblia recomendou-nos para agirmos como os cristãos de Bereia? Os profetas sempre ensinaram novos preceitos, porque a revelação é progressiva. Um profeta não vem repetir o que um outro profeta disse. E a voz disse que Isaías não fala de Moisés, ou do livro de Moisés, ou sobre o que os judeus fizeram enquanto saíram do Egito. Os cristãos de Bereia, isso era no tempo apostólico. E a Bíblia não nos diz que aquilo era a boa fé, o bom caminho. Sabe, João diz, criancinhas, aquilo que nós ouvimos e vimos, nós informamos a vós, para que vocês possam ter irmandade conosco, que a vossa alegria possa estar cheia e perfeita. A fé perfeita não é a fé apostólica. A fé perfeita é a fé profética, a revelação profética. O que João disse era bom no seu tempo. Os cristãos de Bereia no seu tempo, na fé apostólica, aquilo era bom. E eu digo-lhe que o apóstolo mais espiritual era o apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé era o apóstolo quem tinha fé apostólica mais sólida. O apóstolo Tomé era o mais espiritual de todos os apóstolos de Jesus. Porque a fé apostólica, quando você lê o livro de João, João diz, o que nós ouvimos, nós informamos a vós. O que nós vimos nós informamos a vocês e assim por diante. E Tomé disse, a não ser que eu tocar, eu não acreditarei. Tudo isso é a fé apostólica. Mas vem uma fé, que é a fé profética. O que nós não vimos, o que nós não ouvimos, nós cremos inteiramente. Sobre esta fé Jesus disse, benditos aqueles que não viram e acreditaram. É isto. A nossa fé não pode ser baseada sobre a fé apostólica, mas a fé profética. É isto. Isso é o que você precisa entender.
Bem, profeta, nós estamos justamente ao fim do programa. O que nós devemos pôr em mente sobre a Bíblia? Nós devemos ter em mente que a Bíblia tem o mesmo papel que o espelho retrovisor, como quando estiver a conduzir um carro. Portanto, se a vossa fé for baseada na Bíblia, ou no espelho retrovisor, então, vocês, simplesmente, estão cegos. E a Bíblia diz que vocês estão cegos. Como um líder de igreja, se o seu absoluto é a Bíblia, então você nunca foi um cristão. A sua fé é baseada na história. É isto. A Bíblia nunca foi a fundação da igreja. A Bíblia nunca foi o absoluto da igreja. Mas o absoluto da igreja é a revelação. Vocês não devem estar com medo. E a humanidade não devia estar com medo. Isso é o que sempre tem sido. Não é hoje que o profeta Cacu Filipe começou a falar. Vocês veem. É isto. Vocês não devem estar com medo. Quando Jesus falava, era uma coisa nova, que os fariseus e saduceus nunca tinham ensinado antes. Mas as pessoas tinham que ter o discernimento. Eles tinham que crer e seguir Jesus Cristo, ter Jesus Cristo como seu absoluto. Quando Jeremias pregava, e todos os sacerdotes, no tempo de Jeremias, nenhum sacerdote estava na verdade, visto que Jeremias, o profeta, era o que devia estabelecer os sacerdotes, como Moisés tinha estabelecido os sacerdotes em Levíticos 8, no seu tempo. Mas eles estavam com medo. Eles tinham recebido um outro ensinamento, contrário ao que Jeremias pregava. E eles estavam com medo, e eles não poderiam aceitar aquilo. E hoje, nós vemos que eles estavam errados. Nós vemos hoje que os fariseus, os saduceus estavam errados. Nós vemos hoje que Coré, Datã e Abirão e assim por diante, estavam todos errados. Qual era a prova que eles enfrentavam? Eles enfrentavam a prova do seu tempo, e a prova do seu tempo sempre, e sempre foi um profeta vivo, pregando algo que os homens não sabiam, condenando os sistemas do seu tempo. É isto. Moisés condenou os deuses do Egito. Ele julgou os deuses do Egito. Isaías, Jeremias e todos os profetas do Antigo Testamento condenaram os sistemas e também as práticas de Israel. Todos esses profetas condenaram os sacerdotes de Israel. Jesus Cristo condenou o sacerdócio. Todos os que viveram no seu tempo. Jesus Cristo os condenou. E hoje, vocês pensam que se vocês estivessem no tempo de Jesus, vocês teriam crido nele. Mas a história não vos salvará. Se vocês realmente são sinceros e honestos, a evidência é que vocês teriam crido, se vocês vivessem no tempo de Jesus, é que no vosso tempo, Jesus Cristo dará para a humanidade a mesma equação da salvação no vosso tempo. E em seguida vocês enfrentarão a prova, e vocês provarão o que a vossa boca diz. Vocês acreditarão no profeta. É isto. A história não muda. A salvação não muda. Deus é o mesmo e Deus sempre será o mesmo. Deus enviará um Isaías no vosso tempo. Será que vocês o serrarão em pedaços como os judeus fizeram? Deus enviará um Jeremias. Será que vocês o deitarão para dentro do poço como os judeus fizeram? Deus enviará um Jesus Cristo no vosso tempo. Será que vocês o crucificarão? Será que vocês crucificarão a palavra manifestada do vosso tempo? Um profeta manifestado no vosso tempo, tendo um livro como o livro de Isaías, Jeremias e assim por diante. Qual será a vossa atitude para com este profeta? Essa será a atitude que vocês teriam tido se vocês tivessem vivido no tempo de Jesus. Vocês não devem seguir os padres rabinos e todos aqueles. Mas vocês devem seguir o profeta vivo do vosso tempo. Mateus 23 e 34 a 35 diz que Jesus Cristo enviará de novo profetas à terra. Se há falsos profetas, também deve haver um, que estará sozinho, ficando separado, no seu lado, diferente, exatamente conforme Elias ficou separado, conforme Jeremias ficou separado, conforme Jesus Cristo ficou separado. Ele não estava envolvido em todas as organizações do seu tempo. É a história a se repetir e vocês têm uma decisão para fazer, uma decisão para a vossa salvação, uma decisão eterna. E aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Profeta Cacu Filipe, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, senhora. Este é o fim do nosso programa. Eu estive com o profeta Cacu Filipe.
Como eu disse no início do programa, vocês podem fazer as vossas próprias conclusões. Eu sou a Shaili Samira, vamos nos encontrar mais uma vez para um outro programa. Até próxima vez.